Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o médico oftalmologista Dr. Flávio Pasquinelli. Dr. Flávio, seja bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado pelo convite, João Rafael, para falar sobre esse tema tão atual, que é o ceratocone. É uma doença ocular que hoje está aumentando muito nessas últimas décadas, devido ela ter uma ligação com a vida moderna. Por que vida moderna? Por que essa ligação com a modernidade? O ceratocone, ele na realidade é um astigmatismo, ou seja, a córnea ela é irregular. O que é a córnea? A córnea é essa parte da frente do olho. Seria, se você olhasse numa máquina fotográfica, seria a lente da frente da máquina. Essa lente, no caso da córnea no olho, ela tem uma espessura. E essas pessoas geneticamente nascem com essa córnea um pouco mais fina e também com curvaturas diferentes entre o sentido vertical e no sentido horizontal. Então isso daí, mais essa vida moderna com muitas substâncias químicas, muita poluição, leva a pessoa a coçar o olho. E hoje tem uma ligação, que quem coça muito o olho pode descompensar essa córnea, porque o olho tem uma pressão interna. Essa pressão deforma essa córnea. Então, quanto mais você coça o olho, pior fica a patologia, pior fica a doença. No caso, tem ligação com alergias? A pessoa tem alergia, está lá coçando o olho. Tem alergia, está lá. Exatamente. Tem alguma alternativa para não tirar essa sensação? Com certeza. Eu falo sempre para os meus pacientes que é interessante, quando não for possível coçar o olho, que a coceira é muito intensa, nunca coçar diretamente no olho, mas coçar em volta, nessa região do osso, na região da órbita, que a gente chama, nessa parte, e então você consegue estimular aí, fazer um estímulo para diminuir a coceira. Agora, existem medicamentos que você pode usar que pode melhorar esse sintoma nessas pessoas que têm muita alergia. Porque a alergia hoje é muito frequente, que está ligada à conjuntivite alérgica com a rinite alérgica. Então as pessoas têm muito isso hoje. No caso dessa doença, a pessoa começou a enxergar meio borrado, já é um alerta. Exatamente. Por quê? O ceratocone ele evolui assim, a partir dos 15, 20 anos de idade até uns 45, 50 anos. Diferente, por exemplo, da miopia, que começa em torno de 10 anos por aí e vai estabilizar em torno dos 25. Então o que acontece? Uma pessoa que tem um astigmatismo já um pouco alto, e é uma característica da região de Andradas, não sei porquê, aqui eu encontro muito mais astigmatismo que eu encontro em Campinas, no meu consultório de Campinas. Então o que ocorre? Essas pessoas têm o hábito de coçar o olho, coçam freneticamente o olho, aumenta o ceratocone, desenvolve o ceratocone, pode aumentar o ceratocone. Isso aí leva a uma distorção da visão e borramento. A pessoa não enxerga direito. Pode perder totalmente a visão? O ceratocone, de um modo geral, ele é benigno. 90% do ceratocone ele vai levar durante a vida tranquilamente, sem precisar de fazer nenhuma cirurgia. Existe 10% dos ceratocones que são mais agressivos. Esse tipo de ceratocone pode ser que seja necessário fazer alguma intervenção cirúrgica. E a intervenção mais dramática é o transplante de córnea. O senhor falou aí que o medicamento muitas vezes acaba ajudando, principalmente para quem tem alergia. As pessoas às vezes acabam utilizando colírios de maneira errada. E isso também é um agravante no caso dessa, como outras doenças? Com certeza, porque existem alguns colírios que podem levar à cegueira. Por exemplo, colírio de cortisona, usar antibiótico de uma forma indevida. Isso aí só prejudica a visão, não é uma boa atitude. A gente sabe hoje, eu dou muito no consultório, são os lubrificantes, que são colírios que podem ser usados numa quantidade grande, numa quantidade de frequência maior, e você pode usar diluindo os poluentes, melhorando essa coceira. E existem alguns colírios específicos para diminuir coceira, que são os antihistamínicos, também ajuda bastante. No caso dessa doença, o principal sintoma mesmo é essa visão borrada ou tem alguma coisa antes que faz um alerta? Olha, não está legal a visão, procura um especialista. Começa com essa visão borrada, baixa visual,
Isso pode acontecer durante até na infância, porque começa com o astigmatismo. A criança já não enxerga direito. Aí depois dos seus 20 anos ela vai desenvolver o ceratocone. Então a criança já começa a se queixar de visão, ou na escola o professor percebe que a criança não está enxergando bem. Então é importante sempre fazer um exame. Eu aconselho, se você tem uma visão normal, fazer cada 2 anos um exame de vista. É muito importante. E se você tem problema, uma vez por ano. É importante isso, estar sempre atualizando esses exames, deixando para a última hora, ou quanto mais longe esses exames, é pior? Não, eu acho que os exames devem ser feitos quando você tem um ceratocone, anualmente. Aí você vai acompanhando. Se o ceratocone estiver aumentando, a gente tem alguns procedimentos. O primeiro procedimento no ceratocone seria o crosslinking, que é uma aplicação de um raio ultravioleta para fortalecer a córnea. Isso é hoje um procedimento de rotina na oftalmologia. É um procedimento que não é muito barato, mas ele reforça a córnea de quem tem ceratocone. Então, se o ceratocone estiver aumentando, é importante fazer o crosslink. O óculos resolve nesse caso? Começamos assim, com o óculos para corrigir a visão, né, que é a parte mais fundamental da oftalmologia, mais inócua, mais fácil de resolver. Se o óculos começa a não dar uma boa visão, nós partimos para uma lente de contato. A lente de contato tem que ser uma lente rígida, então é uma lente mais difícil de acostumar com ela, mas tem muita gente que acostuma e usa e dá uma visão excelente. E depois nós partimos no caso do anel de Ferrara, que é um anelzinho que a gente põe na córnea, se você não consegue adaptar a lente de contato. E, em último caso, o transplante de córnea. No caso dos exames de rotina, é possível identificar um começo dessa doença, ou até mesmo que a pessoa possa vir no futuro a tê-la? Com certeza. Nós temos 2 exames hoje de tecnologia de ponta. Na realidade, são 3 exames. É a topografia de córnea, é a paquimetria ultrassônica de córnea e também outros exames mais sofisticados em que você consegue detectar a patologia no início. Por exemplo, uma criança, você faz o exame, você já sabe que essa criança tem uma tendência a ter o ceratocone. Tem uma prevenção, um tratamento assim preventivo para não aparecer? O ceratocone é uma doença hoje assim bastante desconhecida ainda para a área médica. Então, ela é uma doença genética, tem relação genética, e é uma das doenças oculares mais difícil de se resolver, porque você não consegue fazer uma cirurgia refrativa, porque ela é contraindicada a cirurgia refrativa. Então, se você tem uma miopia, a gente faz uma cirurgia refrativa, você resolve uma hipermetropia, um astigmatismo que não tem a tendência para ceratocone. A gente tem esse exame aí que é o Pentacam. Ele é um exame que vai tirar dúvida na hora da cirurgia. Então esse exame a gente faz na hora da cirurgia, chama Pentacam. Se você tiver uma córnea boa nesse exame, você pode fazer a cirurgia. Se você não tiver uma córnea boa nesse exame, você não pode fazer a cirurgia. E 100% dos ceratocones não podem fazer cirurgia. Então, o ceratocone ainda é uma patologia de difícil manipulação pelo médico oftalmologista, porque ele tem muita dificuldade junto com o cliente para resolver. Mas a gente pede para o paciente não coçar o olho, que é o principal, né? A gente tenta óculos, tenta lente de contato, tenta esse anel de Ferrara, que é bem interessante, foi um oftalmologista brasileiro que inventou. É um anelzinho que põe na córnea também, que é uma coisa simples de fazer, e a pessoa passa a enxergar melhor. Porque a sequência é assim, é o óculos, aí o óculos vai chegar uma hora que ele não dá visão. Aí você parte para a lente de contato, vai chegar uma hora que não dá visão, aí você parte para o anel de Ferrara, e em último caso, quando o anel de Ferrara não resolve, você tem que partir para um transplante de córnea. Tá certo, doutor Flávio, agradeço a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, João Rafael. Conversamos hoje na sessão TV Atende com o médico Dr. Flávio Pasquinelli.